Uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, agradecendo a atenção de cada um, o convite que foi feito, o espaço que foi aberto, um espaço que para a gente é muito importante. E eu acredito que entre ontem, sábado, e hoje, domingo, vocês já receberam alguns convites, certo? Cada pessoa que passou por aqui convidou vocês para alguma coisa. Eu não vou fazer diferente, vou convidar também. Mas eu vou convidar para uma viagem. Então eu quero que vocês embarquem comigo nessa viagem. Nós estamos nas águas geladas do Atlântico Norte. Hoje é 14 de abril de 1912. São 11 horas da noite. Estamos todos jantando. A orquestra toca uma bela sinfonia clássica. Os garçons servindo a todos. Muita animação, muita felicidade. Até porque nós estamos a bordo do maior e mais seguro navio já construído pelo homem. O RMS Titanic. O capitão Edward Smith, o maior expert em navegações da época, está tranquilo com a viagem, seguro do trabalho que está fazendo. E ninguém imaginava que a poucos quilômetros dali se aproximava um gigantesco iceberg. Eis que pouco tempo depois um tremor é sentido e todos nós que estamos ali jantando ficamos preocupados, mas logo a tripulação diz, não é nada demais, a orquestra volta a tocar, os garçons voltam a servir, as conversas continuam a acontecer. Às 2:30 da madrugada, o Titanic está naufragado. Está embaixo do mar. Mais de 1.500 pessoas foram vitimadas por esse acidente, um dos maiores da história da navegação. E aquele barco que é o mais seguro, que era o maior já construído, vira um ponto na história da humanidade. E talvez esse momento tenha sido um momento de exaltação da arrogância e da opulência do homem perante a natureza. E o quanto a segurança que nós sentimos daquelas estruturas que parecem ser fortes, firmes e seguras, talvez não sejam. O jogo está em aberto. O mundo muda a cada momento. O mundo se desenvolve. O mundo evolui. E está em aberto para aquilo que vai acontecer nos próximos anos. E durante toda a história da humanidade, desde o primeiro ser humano que aqui esteve até hoje, nós aqui neste evento, nós passamos por um evento chamado crise. Crise. São aqueles momentos, aquelas situações da nossa vida em que nós precisamos mudar. Acontece um conflito e algo precisa ser feito. E as crises, elas acontecem em ciclos, sejam os ciclos da natureza, dos relacionamentos, sejam os ciclos do conhecimento, os ciclos de toda a nossa vida. Mas junto dessa crise, a gente vai entender que existem 3 tipos de pessoas que passam por ela. O primeiro tipo é o das pessoas submissas. São aquelas que, em meio à crise, dizem o seguinte: não existe nada que eu possa fazer. Nada. O segundo grupo de pessoas que enfrentam essas crises são as pessoas reativas, que são aquelas que dizem assim: eu não posso fazer nada por causa de fulano. Por que eu não tenho essa possibilidade? Por que esse cano está me impedindo? Ou seja, terceiriza e não se põe em ação. Mas um terceiro grupo, que Leon Denis, abordando várias de suas obras, traz isso,
uma daquelas que foi base para que eu pudesse construir esse tema, O Porquê da Vida, um livro que faltam adjetivos para falar sobre. E também um olhar sobre o tempo presente, que nós temos usado com a juventude principalmente. Existe um tipo de pessoa que são as pessoas resilientes. Mas o que vem a ser a resiliência? A resiliência é a capacidade de enfrentar crises, enfrentar conflitos e voltar ao nosso estado normal rapidamente. Mais do que isso, a gente pode entender a resiliência como a habilidade que nós temos de tomar decisões e soluções de uma maneira rápida, sem que aquilo nos afete, nos derrube. E as pessoas resilientes, em meio à crise, são aquelas pessoas que se fazem a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para resolver? E se colocam em ação, buscam um conhecimento, trabalham a sua resignação e se colocam em movimento. Vocês já devem ter ouvido uma frase que é muito famosa no meio do empreendedorismo, que é a seguinte: enquanto uns choram, outros vendem lenço. O que isso tem a ver com o propósito da juventude espírita? Tudo. Para falar sobre juventude espírita, a gente precisa entender de gerações. Porque estamos falando da juventude espírita que faz parte da geração Y. E alguns já da próxima geração, Z. Quem é essa geração? É essa geração que passa por diversas transformações, mas que principalmente procura uma coisa na sua vida. E quando não encontra, essa é uma geração que tem cada vez mais cedo entrado na depressão, nas crises de ansiedade, nas síndromes do pânico e no suicídio. Essa geração busca propósito. Essa geração, quando falamos do mercado de trabalho, é uma geração que não busca aquela empresa que tem um baita nome, que tem uma grande representatividade no mundo dos negócios, que tem uma sala colorida, e que isso não faz sentido nenhum. É aquela geração que busca algo que faça sentido para ela, busca melhores relações, um ambiente criativo, inovador. Mas será que esses jovens da geração Y e Z, que têm um mínimo de contato com o espiritismo, com as mocidades e com os centros espíritas, quando passam pela porta do centro, mudam o seu interesse? Será que tudo aquilo que nós jovens temos buscado no mundo, no centro espírita é diferente? Com certeza não. E ao mesmo tempo é importante, quando falamos de geração, que a gente possa entender as gerações anteriores, os baby boomers, aqueles que vieram depois do período pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, a geração X, que veio na sequência, que são as gerações dos meus pais, dos meus tios, de muitos dos senhores e das senhoras, que buscam o quê? A segurança e a estabilidade, porque é uma geração que passou por muitas crises, passou por guerra, por falta do básico, por inflação louca, por ditadura, por uma série de questões, falando aqui do nosso país. Então a busca pela estabilidade e a segurança é natural. E para que a gente entenda o propósito da juventude espírita, é preciso que a gente entenda das relações entre as gerações. Essa relação, cada vez mais, ela tem nos mostrado que no fundo mesmo, todos nós estamos em busca do porquê da nossa vida. E Leon Denis, na sua obra, vem nos falar do porquê da vida de uma maneira tão vívida e rica e empolgante, que nós começamos a entender por que um jovem
de 18 anos lê um livro chamado O Livro dos Espíritos e dedica a sua vida, os próximos anos da sua encarnação, para estudar, para escrever, para divulgar e para defender uma filosofia de vida e uma ciência de observação com implicações morais que transformou a sua vida. Porque ali ele encontrou o porquê. A busca pelo propósito, a busca pelo porquê, tem sido uma das grandes caçadas ao tesouro na humanidade. Todas aquelas pessoas que nós vemos que passaram por dificuldades, que passaram por crises e se desenvolveram, encontraram um porquê. Viktor Frankl escreveu um livro chamado O Sentido da Vida. Ele foi um ex-prisioneiro dos campos de concentração. Passou por 4 campos de concentração. Sobreviveu. E ele só sobreviveu porque a busca que ele tinha era entender o porquê daquele sofrimento. Que Leon Denis, mais uma vez, de maneira magistral, vai abordar no livro que é o tema deste evento, o problema do ser, do destino. Que nos faz entender que o sofrimento existe sim. Que a dor vai acontecer. Mas que o desenvolvimento da resiliência vai nos fazer superar esse momento. Com o trabalho que nós temos desenvolvido, primeiramente com o canal Meninas Espíritas, eu e a Ana criamos o nosso também, a Ana tem o Spirit Talks, eu criei o canal Coaching Espírita, onde nós abordamos de uma maneira leve, tranquila, com foco, claro, muito grande na juventude, falando de Kardec, Jesus, do Espiritismo, trazendo reflexões para o nosso dia a dia. Esse trabalho tem atingido outras pessoas, tem atingido pais, mães, avós, dirigentes de centros espíritas e de mocidades espíritas, que nos fazem inúmeras perguntas, como por exemplo, me ajudem a entender o que os jovens querem. A nossa mocidade tinha 25 pessoas, hoje estamos com 2. A nossa mocidade existe há 35 anos. Está fechada há 2, por falta de jovens. O que os jovens querem ouvir? Quais são as buscas que eles têm? O que nós podemos fazer para resgatar a juventude espírita e dar continuidade a um movimento que tem transformado a nossa vida? É a grande pergunta. Uma das razões pelas quais o Espiritismo não vingou como vingou no Brasil e não vingou na França foi um descuido que houve com a juventude, porque era a continuidade, era o passar o bastão, era o confiar, acreditar que ali havia um espírito com muito mais bagagem do que uma única vida, que ali havia um ser que muitos anos antes de estar aqui na Terra se preparou para esse momento e que precisa de apoio, de amparo, precisa de uma estrutura que acredite nele e nela. E muitos desses dirigentes que nos procuram querem a fórmula mágica. Eu tenho a fórmula mágica. Uma dica para dirigentes de mocidades espíritas, para dirigentes de centros espíritas que querem incluir os jovens, mas também os trabalhadores, dá para usar. Em
uma sala, convidem essas pessoas. Se você tiver um flip chart, onde você pode escrever em um papel e depois trocar, ótimo. Se não, vai na lousa mesmo, divida ela em 3 pedaços. No primeiro pedaço, você vai escrever no título assim: que bom. Pede para a galera falar tudo aquilo que gosta, tudo aquilo que está dando certo, que é bacana, que tem funcionado no centro. E deixa eles falarem. Quando eles terminarem de falar, você vai para a próxima folha, ou para o próximo pedaço da lousa, e escreve assim no título: que mal. E pergunta para eles tudo aquilo que eles não têm gostado, tudo aquilo que não tem funcionado, que eles acreditam que poderia ser diferente. E deixa eles falarem. Terminada essa parte, vá para o próximo pedaço, a próxima folha, e escreva assim: que tal? Peça para que eles escolham um dos problemas do que mal e pense em possíveis ações e soluções, e escreva na lousa e deixa eles falarem. No final, se houver algo a acrescentar, você com certeza pode acrescentar. Mas ouvir é extremamente importante. E nos ajuda a trabalhar a nossa resiliência, o nosso desapego de ter todas as respostas. Nós, jovens, não somos parte do problema. Somos parte da solução. Nós podemos sim carregar cadeiras. Adoramos dar abraço na recepção do centro. Trabalho social, então, nó, usando um termo mineiro. Mas a gente também pensa, a gente também fala, a gente também cria. A gente também pode levar adiante tudo aquilo que tem dentro de nós. Existem jovens abrindo startups milionárias no mundo. E são espíritas. O quanto desse conhecimento está dentro do centro? Todo mundo aqui já sabe, todo mundo aqui já ouviu, que o jovem é o presente do Espiritismo. E isso é ótimo. Porque na fala nós já conseguimos, nós já resolvemos, nós demos o primeiro passo. O jovem é o presente do Espiritismo. Mas aquilo que nós queremos verdadeiramente saber é quando esse presente vai ser aberto e começará a ser utilizado. Muito obrigado.